Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma live. Essa live é muito especial. Só vou esperar a minha convidada chegar para que a gente possa começar a conversar um pouco. É um prazer enorme estar aqui, mais conhecer. Hoje a nossa convidada especial está chegando. Opa, opa, Opa! deixa eu virar a câmera. Tá, tá tudo virado aqui. Como faz agora aqui? Sim. Eu acho que Ah, aí beleza. deu certo. Seja bem-vinda. Boa Deixa noite, eu... desculpe o atraso. Boa noite. Tá desculpada? Tá tudo bem? Como estão? Eu tô mandando aqui uns aviãozinhos para fazer uns convites para as amigas, para chamando o pessoal, que hoje o nosso encontro é um encontro bem especial, né, Magui? Com É. certeza, muito. Então, eu queria agradecer mais uma vez a tua participação, né? Sempre abraçando as causas comigo, né? Sempre me ajudando, colaborando, né? Dividindo. Eu acho que é tão importante esse momento enquanto profissional, né? Se colocar à disposição para poder conversar, para poder abrir um pouco mais a nossa mente, esse nosso momento que é tão delicado, né? É verdade, né, Graça? Eu que me sinto muito honrada de poder participar cada vez, né, dessas conversas, da tua vida, da tua história, de tudo isso que você tem compartilhado para ajudar as pessoas a encontrarem, né, um pouquinho mais de alegria, né, de potência, de existir dentro de momentos delicados da vida. Então, assim, é uma honra muito grande, né, poder estar aí pertinho e a gente poder juntas, né, conversar um pouquinho com as pessoas, responder o que for perguntado e, enfim, fazer essas conversas deliciosas. Muito obrigada. Eu sempre agradeço e, assim, eu acho muito importante esses momentos, né? E esses espaços para que a gente possa conversar e dividir, ser acolhida um pouco, né? O diagnóstico é um diagnóstico tão complexo, tão delicado, é, tão desafiador, que às vezes a gente se sente tão sozinha, tão desamparada, que não sabe nem a quem recorrer, né? Eu vejo assim, pela abertura do meu canal, eu sempre me coloco à disposição e sempre vem alguém conversar comigo, né? Fazer perguntas e questionamentos e até desabafo, dizer que se sente sozinha, né? Que não consegue ter um espaço para que possa ser ouvida, né? Que possa estar compartilhando as suas dores. E esse espaço que eu tento fazer isso. Porque, como eu já falei, tu já sabe, mas eu vou repetir para as meninas que estão chegando agora, né? Em 2011, eu recebi um diagnóstico grave, né, de um câncer de mama aos 33 anos, e eu me senti sozinha naquele momento, né? Não tínhamos as redes sociais como a gente tem hoje, né? Não tínhamos esse acolhimento e nem as redes sociais com esse papel, com essa relevância que tem hoje. Então, eu também busquei informações, eu também busquei um acolhimento, eu também busquei uma inspiração, né? E não tinha esse material porque as pessoas não gostavam de falar naquela época. Como ainda muitas não gostam de falar, acham difícil, delicado, mas como é importante essa troca, né? Essa abertura, saber que a gente não está sozinha, saber que os nossos medos e os nossos sentimentos eles não são únicos,
né? Que às vezes a gente... o medo acaba sendo do ser humano, uns mais, como tu sempre fala, né? Outros menos, uns com um lugar, outros com outro lugar, né? Mas que existe essas possibilidades. É verdade, né? A gente vê que, diante de tudo que ocorre, né, num processo, no desenvolvimento do pós-diagnóstico, né? O diagnóstico é a primeira, eu digo assim, a primeira quebrada, né, de porta, é como entrar na tua casa e derrubar a porta com o caixilho todo, né? Então, assim, é um momento que você não sabe o que fazer e depois disso se sucedem, né, várias fases, vários processos, né, de adaptação, né, ao corpo, a parte de fora, a parte de dentro, as sensações novas. Então, assim, hoje, como você diz, né, se tem muito acesso à informação, mas 10, 15, 20 anos atrás não se falava disso e hoje ainda tem-se dificuldade de falar, né, sobre. Então eu E de vejo ouvir muito também, né? e de ouvir. As pessoas correm, né, dizem assim, não sei o que falar, não sei o que fazer, não sei como ajudar. Então eu vou ligar, eu não vou ligar, né? Acaba sendo um momento seletor de pessoas que também é um momento delicado, né? Que você às vezes imaginava uma rede de pessoas que não está lá, ela simplesmente some, né? Outras questões às vezes familiares que também se intensificam ali. Então tem várias coisas que abrem, né? É um mundo que abre várias janelinhas, né? E que a gente não faz a mínima ideia de que paisagem vai ver dessa janela, né? Algo mais ou Exatamente. menos assim. Exatamente. E assim, eu acho muito importante tanto esse espaço que eu tento criar, quanto as disponibilidades de vocês profissionais, né? Em estar sentando, conversando com a gente, tentando mostrar as possibilidades, né? De como é possível. A live de hoje, o nosso encontro de hoje, ele surgiu várias vezes, né, nos nossos momentos de consultório. É uma temática Sim. que eu também trouxe, que eu também vivencio, que eu também vivenciei e senti essa necessidade de vir falar sobre, né? Que mês de março é o mês internacional da mulher, né? Mas ao mesmo tempo, nós, paciente oncológica, às vezes nos questionamos sobre esse momento, essa data, esse ser mulher. Me passaram vários questionamentos ao longo dos meus 11 dias internacionais da mulher pós-diagnóstico, né? Então, cada ano eu tinha um pensamento, cada ano eu tinha uma necessidade, cada ano eu tinha um questionamento, né? E sempre tentava pensar e falar a respeito desse tema, né? E esse ano a gente conseguiu trazer para cá com algumas abordagens, né? A Mag sempre topando os desafios comigo, sempre me incentivando, né? E eu comecei fazendo umas postagens através de fotos, né? De umas fotos que eu ganhei, de uma sessão de fotos que eu ganhei, que eram fotos mais femininas, mais sensuais e mais que trabalhava com a minha autoestima, com a minha imagem, né? E essas fotos, esse momento de sessão de fotos, me colocou de novo, me trouxe de novo esse questionamento. Hoje, 11 anos, né? Eu venho aprendendo a lidar com essas questões, né? O meu cabelo cresceu, eu consigo me sentir bonita, viva, atraente. Às vezes sim, às vezes não, às vezes mais, às vezes menos, né? E eu vejo que isso é uma questão muito forte e ela é muito... Ela não é única, né? É uma necessidade
verdade, um questionamento que todas as mulheres que enfrentam o diagnóstico, recebem o diagnóstico e enfrentam, né? Umas conseguem ver com um pouco mais de leveza, outras tentam não dar importância, mas outras têm dificuldade de lidar com tudo isso, né? Aí nós pensamos juntas, né, Magui? E fizemos uma série com 3 episódios, né? Que a gente falou sobre isso, sobre essa temática, sobre essa necessidade, sobre esse olhar, a importância. E a gente decidiu, na data de hoje, fazer um fechamento, um apanhado geral de tudo isso e conversar com vocês ao vivo, né? Se surgisse algum questionamento, alguma fala, para que a gente pudesse também responder e conversar a respeito disso, né, Magui? Com certeza, né? A gente pensamos um pouco, né, sobre da onde nasceu, né, lá no nosso primeiro vídeo, essa comemoração, né, do Dia Internacional da Mulher, e depois a gente, claro, né, a gente foi expandindo para o mês da mulher. Eu acho que os meses são todos, mas sempre é legal ter um mês especial para olhar, né, para fazer um olhar mais focado, né, nos assuntos que tangem ao feminino. E a gente sabe que esse Dia, né, Internacional da Mulher, como 8 de março, ele veio após greves e passeatas, né, de mulheres pedindo por melhores condições de trabalho na época, né, porque era um trabalho escravo. Isso foi logo após a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e assim se sucederam outros movimentos ao longo da história da mulher no mundo que trouxe para nós essa data. Mas se a gente olhar anterior a isso, a gente pensar, né, em grandes mulheres da Idade Média, muitas mulheres, né, que se vestiam de homens para ir à guerra, muitas mulheres que foram queimadas como bruxas por terem sabedoria, apenas conhecimento. Então, assim, para a mulher, muito foi vedado, né, o fato de ter conhecimento. Não era possível, né, ter nem isso. Então, esse avanço, né, durante esses anos todos, e hoje a gente poder ter ao vivo, né, um momento como esse, onde a gente pode trocar, né, informações, conhecimentos, sentimentos, sensações, vivências, né? E aí, nesse meio do processo, a gente tem que falar da mulher oncológica, né? A gente tentou trazer um pouquinho nessa série a questão sobre a autoestima, né? O quanto que a nossa autoestima é contaminada por questões sociais, né? Por ditames sociais ao longo de toda uma história da humanidade, mas hoje me parece que esse peso está cada vez peso mais pesado, ficou ruim, mas está mais pesado sobre os ombros, né? Porque a gente está impedindo a mulher, né, de viver a sua vida integralmente com a sua idade, inclusive. Então, assim, é proibido envelhecer, é proibido entristecer, é proibido engordar, é proibido... Tudo é proibido, né? Tudo é colocado de uma forma muito complicada. E aí, para a mulher oncológica, um dos primeiros pesos no ombro, eu acho que é isso, assim, meu Deus, como assim o meu cabelo e a minha sobrancelha e a minha pele, e o que vai acontecer, e as pessoas vão me olhar, o que elas vão achar, o que vão dizer, o que eu vou fazer com isso, né? E a gente pensar e repensar um pouco a autoestima, que é um negócio que precisa vir de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Ditado por ninguém, né? A não ser por nós mesmas. Então, acho que isso é um primeiro ponto, assim, que vale a pena a gente conversar, né? Até quem está aí nos acompanhando pode comentar, sugerir, né? Não sei se durante esse tempo também apareceram comentários, mas a gente vê isso, né? Que a gente precisa, por mais que seja um tema que você abre o YouTube, você joga um Google, joga autoestima ali, você vai encontrar milhares, né, de temáticas. Eu acho que às vezes a gente tem que simplificar e limpar um pouco isso de uma maneira bacana, né, entendendo que a gente constrói a nossa autoestima, né, de dentro para fora,
E o câncer, né, ele é um mergulho para dentro, você vai mergulhar para dentro de si, né? E quando você mergulha para dentro de si, você vai encontrar tudo que você precisa para construir a tua estima, né? A autoestima, né? Limpar algumas coisas, encontrar coisas assim, é mais ou menos que nem a gente entrar, né, num lugar e dizer, nossa, isso aqui está precisando de uma limpeza, né? E a gente poder fazer essa operação bacana pela gente, né? Que é a operação limpeza, né? Das vezes de sentimentos difíceis em relação ao diagnóstico, em relação à vida, aos valores, né? E a autoestima contém tudo isso, né? Como eu enxergo a minha vida, as minhas relações comigo, não só como eu vejo se o meu nariz é assim ou assado, né? Eu começo a olhar para além disso. Eu acho que esse é uma das coisas mais, como você falou, Grazi, algumas pessoas veem com mais leveza, outras não, mas eu digo assim, isso é um dos presentes que o mundo oncológico traz, e isso às vezes leva muito tempo para a gente conseguir assimilar, mas de poder olhar para dentro de si e redesenhar valores, né? Valores que têm a ver com eu sou sensual, eu posso ser a mulher que eu sou integralmente, ainda que eu tenha marcas, ainda que as cicatrizes estão ali, elas não precisam ser minhas únicas representantes, né? E sim parceiras de uma história, né? De conquistas, de pequenas conquistas diárias, né? Seja um dia com menos cansaço, um dia que o batom dá aquela vontade do batom, né? Tem vários dias, né? Como você disse, nem todos os dias a gente acorda bem, mesmo fora, mesmo em vida, em situações, né, normais, vamos chamar assim, né, por assim dizer, imagina diante de várias coisas que um diagnóstico e um tratamento de câncer traz, né? Então, penso um pouco assim, que a gente pode olhar para a nossa autoestima como essa construção a ser feita, né, lá de dentro, né, que a gente vai encontrando. A tua colocação, assim, foi perfeita, porque no primeiro momento a gente se impacta muito com a imagem, né? E é exatamente isso que tu falou. E eu também não fui diferente, eu não sou diferente, né? Às vezes a gente se questiona mais, às vezes a gente se questiona menos, mas confesso que no primeiro momento o meu maior sofrimento foi a possibilidade de morrer, né? E daí depois que vieram os questionamentos sobre as consequências de um tratamento, né? As sequelas de um tratamento, mas ao mesmo tempo a minha vontade de possibilitar sobreviver versus as sequelas, eu não dei tanta importância às sequelas porque o resultado maior para mim naquele momento era dias. E no meu entendimento, para eu ter dias, eu teria que passar por aquilo. Então, para mim, naquele momento, as minhas expectativas eram baseadas nisso. Claro que eu não morrendo e eu estando ganhando dias, a gente vai tendo outras visões a respeito disso. E vai vir os seus momentos que tu vai se olhar no espelho e que tu não vai se sentir bem, né? Que tu vai ficar revoltada porque o cabelo não era exatamente como tu queria e até porque tu nunca imaginava estar naquele momento, naquela fase, né? Tem pessoas que adoram cabelos curtos, tem pessoas que adoram cabelos longos e a gente tem dificuldade de aceitar uma imposição que não é a nossa escolha, né? Uma coisa é eu escolher ter cabelo curto. Outra coisa é o câncer me impor de ter o cabelo curto, né? E isso que faz a nossa raiva maior, porque na verdade quem está impondo é alguém que a gente não quer, é alguma coisa que nos revolta, né? Então
isso fica mais difícil, isso fica mais dolorido, né? Porque assim, agora virou moda todo mundo ficar com o cabelo rosa, eu vou lá e fico com o cabelo rosa se eu quiser, a hora que eu quiser. Mas se o câncer tivesse que me obrigar a andar com o cabelo rosa, eu ia ficar revoltada, porque foi o câncer que está me determinando. E isso é impactante, isso é revoltante. A gente fala até nisso lá nos vídeos, né, Magui? Sobre a questão de ter modificações do corpo para gerar uma vida, né? Num dos vídeos a gente fala sobre isso. O quanto a gente aceita engordar, ter estrias, nem todas, para gerar uma vida, né? Do que para gerar a nossa vida. Exato. Né? É como se a gente estivesse pensando numa nova gestação, né? E a gente fala sobre isso lá no canal, inclusive. E é interessante trazer isso, né? Porque quando a gente pensa sobre as modificações no corpo, né? Eu sou enfermeira, sabe, de primeira formação e formada em obstetrícia. Então, lá atrás, trabalhei 30 anos com gestantes. Então, eu posso contar muitas fases e momentos, né, em que essas modificações corporais que acontecem, que não são pequenas e muitas vezes, né, deixam sequelas, deixam rastros, né, de flacidez, de estrias e de tudo mais. E isso não é questionado nesses 9 meses, não é um mês, são 9 meses fora depois todo o cuidado, né, com a amamentação, que continua, né, não é um ciclo que acaba no nascimento, tem ainda o parto, tem o pós-parto, então assim, são tantas coisas que acontecem no corpo da gente, que quando, se a gente soubesse antes, talvez muitas de nós pensaríamos 2 vezes antes de engravidar, né, e a gente vê que a gravidez é algo buscado, às vezes, desesperadamente, né, por um desejo, né? Isso. E o câncer, né? Quando a gente, eu não estou querendo fazer nenhum paralelo desrespeitoso, né? Por favor, mas quando a gente pensa numa célula que se modifica em nós e pensarmos que nós somos originários de 2 células que se uniram e se multiplicaram tantas e tantas e tantas vezes que estamos aqui, e que nós somos seres que modificam de 40 a 70 mil milhões de células todos os dias, isso nunca nos é falado. E aí, quando acontece um erro, numa dessas multiplicações, uma falha, numa célula nossa, o nosso mundo desaba de um jeito, às vezes, muito, muito grande, muito pesado, né? E eu sempre falo, né, o nosso corpo ele não faz nada à toa. Dentro do nosso corpo, todos os processos que acontecem, eles têm uma fundamentação que a gente não vai entender muitas vezes, mas está lá, né? E é uma fundamentação que faz parte de um acolhimento, se a gente começa a entender, né, o que está contando na minha vida, naquele instante em que eu recebo um diagnóstico, né? O que eu estou vivendo, o que eu já vivi, né? O que isso tem a ver comigo, o que tem a ver com a minha história. E cada um vai encontrar os seus motivos, né? As suas formas de olhar. E essa é uma questão... No momento também, né? Isso. Então, assim, a gente vai ter vários fatores e a gente quer um porquê. E aí você diz assim, é algo imposto, né? A gente fala do câncer como se ele fosse uma coisa que vem de algum lugar e se instala na gente e domina a gente, né? E não, ele nasce de um processo de modificação celular em nós. Todos seres humanos estaremos, né, expostos a esse risco a vida inteirinha, né? E quando a gente lida com isso, é algo nosso. E para lá de oncologia,
uma das maiores dificuldades que eu vejo no meu dia a dia é as pessoas lidarem consigo mesmas, né? Buscarem autoconhecimento, autoamorosidade, generosidade consigo, né? Eu vejo a busca do perfeccionismo, né? Eu vejo a busca de não posso errar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ser o suprassumo em tudo. Então, eu não tenho o nariz de não sei quem, a orelha de não sei quem, eu preciso arrumar. Então, a gente vive atrás do arrumar coisas, né, sem olhar a perfeição que é o nosso corpo, né, fazendo todos os processos, né, fazendo você existir todos os dias ao longo de 11 anos, 12 anos, 20 anos, 90 anos, 5 anos, não importa. É o teu corpo produzindo a tua vida, né? E a gente, às vezes, briga tanto com ele, né? Briga tanto com o nosso corpo, porque, nasceu um negócio aqui, ficou um torto ali, ficou um repuxado aqui. Claro, não é fácil, não é simples, mas, às vezes, a gente buscar esse conhecimento um pouquinho mais generoso, né? A gente falou num vídeo sobre perfectibilidade, né? Não perfeccionismo, né? E aí temos uma diferença, né? Quando eu me torno perfectível, eu deixo um espaço para crescimento, um espaço para fazer perfeito para o meu olhar, para mim, não para a sociedade, não para o outro, mas esse perfeito diz, olha, hoje estou me sentindo perfeita, né? Estou me olhando no espelho, estou sem maquiagem, estou sem nada, mas sou eu inteira, eu comigo, né? Então, esse eu acho que é um espaço importante e que é pouco falado. Nós não somos treinados a gostar de nós mesmos. É E isso nem que da vem maneira desde com que nós somos, né? E a gente sempre está em busca de algo que nem a gente sabe o que que é, né? Porque Sim, a sociedade impõe um padrão que todo mundo corre, na verdade, ninguém sabe nem para onde nem como, né? sim, E o diagnóstico daí nos paralisa nesse correr, né? Mas, ao mesmo tempo, esse olhar, esse entendimento sobre si, sobre o perfectível, né? O quanto isso é importante para que a gente nos perceba de maneira diferente. A Isabuelita estava comentando, e aconteceu a mesma coisa comigo. No primeiro diagnóstico, eu tive preocupação com os outros, né? E saía de casa com lenço, não consegui me adaptar com peruca. Eu falo mais sobre isso até num dos 3 vídeos da série. E já no segundo diagnóstico, que foi em 2015, que eu já tinha uma outra visão de mim, da vida e do que o diagnóstico estava me trazendo, que eu já não dei importância. Eu já saía careca, né? Eu já saía livre, porque o meu corpo estava naquele momento, naquela fase. E se eu colocasse um lenço ou uma peruca, independente da situação e independente do momento, eu estava me castigando. Porque o lenço, por mais que, claro, é lindo, é maravilhoso, nos dá um charme, tem pessoas que têm dificuldade, tem momentos que a gente não está bem, ou está muito quente, ou está muito calor, né? Então, como é importante a gente olhar e se olhar para isso, né? Claro, tem dia que eu tô querendo usar um vestido lindo e um salto alto. Tem dia que eu não tô nem aí. Eu quero um tênis, um chinelo, camiseta larga e tá tudo bem. Então, se reconhecer e se perceber, né, nessa necessidade do corpo, nessa necessidade do seu bem-estar, né, e não para os outros e não como uma resposta de um padrão, né, de uma busca perfeita de algo, ou para colocar uma imagem que não é a sua, que não é a real, né? E se massacrar por isso. Porque esse é o pior, que a gente se massacra com isso. sim.
é uma das questões, né, que vem muito, assim, né, num primeiro momento, eu acho que também no teu canal tu deves encontrar muito isso, né, com a questão especialmente do cabelo. Como o cabelo é um investimento que as mulheres fazem muito grande, né, mais do que os homens, hoje também, mas fazem muito esse investimento, né, de pintar, clarear, enrolar, alisar, né, tem tantas coisas, né, que faz e apliques e não sei o quê. Então, esse primeiro questionamento, esse primeiro impacto, né, que parece que vai impactar mais na autoestima, né, é o cabelo. Depois eu escutei muito também o cílio e a sobrancelha. Então, você ficar com o rosto liso, né? Então, assim, talvez até então você nunca nem tivesse reparado tanto nisso, né? Quanto a gente repara na falta, né? Então, assim, essas faltas, né, que remetem a sensações, que remetem a sentimentos, que remetem ao olhar do outro, a questão do não quero que me olhem com pena, eu não quero que me olhem daquele jeito, mas as pessoas vão olhar do jeito que elas conseguem olhar. E a gente precisa devolver o olhar para o outro, né? E aí pensar que nosso autogostar-se, olha só, isso é bem repetido, né? Mas o gostar-se a si mesmo, né? Ele está por debaixo da roupa, né? Ele está por detrás de qualquer coisa que você vista. Então, assim, se a gente sair um pouco do campo, não precisamos nem sair do campo da oncologia, tem várias atrizes, né, famosas que tiveram diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, né, e que falaram sobre autoestima e etc. E trouxeram um pouco sobre isso, e outras tantas que não tiveram, pessoas extremamente bonitas, né, e que têm quadros depressivos severos em relação à imagem, né? Então, assim, a coisa não é tão linear, né? Então, assim, a mulher oncológica, né, ela tem que lidar com algo tão especial e com algo tão especial que é a nossa vida, mas de uma maneira tão mais especial, tão mais focada, né? Tão mais concentrada nisso, né? Na questão do que faz a vida acontecer dentro da gente, o que mantém, né, a nossa jovialidade, o que mantém o nosso sorriso aberto, o que nos mantém com uma abertura para receber cuidados, que muitas pessoas não sabem receber cuidados. Isso também faz parte da construção da autoestima, né? Se eu posso aprender a me deixar cuidar, né? Porque uma grande parte das mulheres não sabe se deixar cuidar, ela cuida. E essa é uma outra coisa que o câncer momentaneamente parece que tira, e agora eu não posso cuidar. Então, essa Deu, acho que voltou. Voltou. travou, né? Sim. Voltou. Pode continuar. Então, esse lugar, né, que eu acho que é importante que a gente estava falando, né, desse olhar sobre o todo, né, desse conhecimento que tem que ser mais intrínseco de si, né, menos só aquilo que se fala, né, no comum. Essa é a minha sensação, assim, de tudo que eu escuto, né, não sei como isso fica para ti, assim, quando tu vais escutando, né, de mais pessoas também, porque você tem uma rede de troca, né, com as mulheres, né? É que, assim, a gente... a impressão que eu tenho é que os sentimentos, eles são muito parecidos, né? Porque eu acho que é essa questão do pensamento da mulher, né? Sobre a imagem no todo, que geralmente choca tanto o cabelo,
né? Aí os cílios da sobrancelha, o rosto que fica arredondado, às vezes manchas, né? Que provocam por causa da quimioterapia, o alto volume no peso, né? Geralmente baseado pelo corticoide, ou o emagrecimento demais. Depois, a estrutura do cabelo que vem diferente, a mutilação, né, o impacto da perda sobre algo que geralmente é um símbolo muito grande, né, o símbolo sobre a feminilidade, o feminino, que é os seios, a retirada dos seios, que ela é um impacto muito grande na nossa vida, né? Pelo símbolo que ele carrega em todos os sentidos. A própria mutilação de órgãos internos, né? Que no meu caso, por exemplo, eu tive a esterectomia, então a mudança do hormônio, a menopausa precoce, todas as transformações que vêm, né? Que o câncer determina, né? Que ele traz isso. E como que a gente lida com tudo isso, né? Com todas essas informações e todas essas transformações. O quanto é difícil. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais demorado de entender, mas o quanto isso é impactante, né? Uhum. É um combo, né? Tudo junto, é um pacotão, né? Um pacotão de coisas que vem. Então, assim, não é só o diagnóstico, não é só o que a gente vê fora, mas o que a gente sente lá dentro, né? A toxicidade da químio, lidar com isso. Então, assim, esse lugar de agora eu não posso cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, fazer minhas coisas, né? O medo de se tornar dependente também é uma coisa que afeta a autoestima muito, né? Porque a gente faz uma confusãozinha, né, interna entre estar disponível e útil, como gostar de si e ser gostada pelo outro, né? Então essa validação parece que vem pela tua utilidade. E de repente a tua utilidade ela é diferente. A tua utilidade ela está na tua existência, né? E aí olhar para isso, de nossa, eu existo apesar de estar lidando com algo que está acontecendo dentro de mim e que me exige disciplina, rotina, né? Diferente. Você tem coisas que você vai ter que fazer de uma outra maneira, você vai ter que estar disponível para ir no laboratório tantas vezes por mês, né, para ser picada, para ser furada, então, assim, tem várias coisas que vêm no pacote que são, num momento inicial, muito assustadoras, né, e que vão, sim, trazendo tudo isso que você disse, né, vão modificando o teu corpo estruturalmente, funcionalmente, metabolicamente, né, e emocionalmente também isso tem uma repercussão. Então, quando a gente olha um pacotão desse, e de repente você, 11 anos depois, você olha para você e diz, nossa, eu consegui desembrulhar esse pacote mais de uma vez, né? Além do segundo diagnóstico, né? Fui desempacotando as cicatrizes, fui desempacotando tudo isso e, olha, achei a Grazi. A Grazi real tá lá, não foi embora, nada foi embora, né? Se construíram mais coisas, mais experiências, mais vivências, né? Mais possibilidades, acompanhamentos que você fez, às vezes de um ângulo, às vezes de outro, né? Acompanhar o teu filho no momento que você estava ruim, né, que você estava enjoada, que você estava cansada, e em outro momento que você podia correr lá na grama com ele, o quanto que esses valores vão tendo pesos diferentes e vão sendo tijolinhos na autoestima, no eu consegui isso, consegui mais aquilo,
né? Conseguir olhar essa marca aqui com um pouco mais de carinho. Conseguir, então, assim, esses tijolinhos que a gente vai fazendo, né, no dia a dia, com essas modificações, porque você vai estar nelas, né? Independente de você querer ou não. Fica mais ou menos semelhante, né, à máscara do Covid, ninguém queria usar, né? Porque aquilo foi imposto. Não, eu não quero usar. E de repente, né, hoje, que não é mais obrigatório, você vê uma série de pessoas usando a máscara ainda, né? Então, nem é assim tão, né, pesado quando a gente começa a olhar o conhecimento por detrás disso, o que, que eu posso adquirir, né, de conhecimento sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas ao meu redor, a partir de um momento como esse. Isso é uma construção de estima por mim, pelo que eu sou, pelo que eu vivo, pelo que eu entrego, ou às vezes pelo que eu não posso entregar. Então não é mais a lei do uso, né? Não estou mais útil neste momento, mas eu estou aqui, né? E como é bom estar aqui, né? Estar aqui, né? Poder legendar isso é bacana, né? Lindo isso, Mag. Isso, falando, eu tô revivendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu também queria dar ênfase que às vezes a gente pode não conseguir sozinha, né? E também não é de uma hora para outra, né? Porque isso tu sempre falou e até tu trouxe agora nessa fala e que a gente até pode reforçar, porque não é apenas tirar a venda do olho. Às vezes a gente precisa ir além disso, né? Porque tudo isso também é metabólico, né? Tudo isso é celular, muitas vezes, que dificulta esse nosso olhar, esse nosso pensamento, esse ressignificar. E quando isso precisa de uma ajuda que vai além do nosso querer. Sim, quando isso precisa. Eu diria que o primeiro reconhecimento, né, que a gente tem é quando você percebe que, sabe quando você fica patinando no mesmo lugar, você acorda todos os dias com aquela mesma sensação, né, de que não vou dar conta, tá muito difícil, tá muito ruim, né? Eu olho só pro ruim, eu pergunto muito por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? Por que essa coisa retórica, né? O tempo inteiro, acho que precisa de uma ajuda para a gente sair desse lugar, né? Porque às vezes a gente entra num atoleiro, você fica nesse mesmo pensamento, né? Então, acho que esse é um momento. O outro momento é quando a minha raiva ela não some em momento algum, né? Eu fico raiva, indignação, frustração. Então, o tempo todo eu tô agressiva, o tempo todo eu tô né, perdendo a paciência, porque vai ter uns dias que a gente quer, né, pular no pescoço de alguém, o corticoide também faz isso, né, dá uma irritabilidade maior, né. O próprio medicamento, tratamento, quimioterapia, né, Sim, influencia nisso. Porque não é também só questão do querer ou não querer. Eu até exato. falei isso ontem nos stories, assim, porque às vezes a gente acha que, eu vou acordar e vou ficar bem. E aí eu acordo e não fiquei bem. Ou Uhum. alguém diz assim, não, não pensa nisso que vai passar. E às vezes a gente dorme, mas eu tô continua pensando nisso. Uhum. Como? Por que isso? Né? O que que o diagnóstico? Por que que ele trouxe isso? É normal Uhum. isso? Isso é o pensamento recorrente, né? Então, assim, a gente vai ter a gente chama em inglês de brain worm, né? Que é os vermezinhos do cérebro, né? Que ficam trabalhando ali. Então, você vai ter muitos pensamentos às vezes, e aí, quando isso é muito retórico, também muito frequente eu pensar, né? Sobre só o ruim que está me acontecendo, só o ruim que está me acontecendo, né?
Ou o contrário, a positividade tóxica demais. Então, assim, né? Ou a negação, né? Nada disso está acontecendo, ou eu vou fazendo tudo que as pessoas me dizem para fazer. Então, todos esses excessos, eu acho que precisam de um alinhamento, e muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional para alinhar, né? Porque, interessantemente, quando você tem um diagnóstico assim, aparecem muitas pessoas com fórmulas mágicas, né, dizendo, olha, se você tomar isso aqui some, isso aqui passa, isso aqui... E aí você, no desespero, no auge, às vezes, né, da tristeza, da frustração, da raiva, você faz, né, você abraça esse tipo de coisa e aí aumenta a frustração quando nada acontece, né, que em geral o chá só faz fazer xixi mesmo, né, então a gente vai vendo que não sumiu determinada coisa, que, né, você tem um processo, às vezes, comprido, longo pela frente, né? Semanas e semanas de químio, rádio e outras coisas que se seguem aí, depois anos com tratamento hormonal. Então, assim, e muitas pessoas começam a olhar para isso e também só olham lá para frente, não conseguem focar perto. Então, também é um momento de ajudar, né? Quando o teu pensamento fica na ansiedade. Ai, minha nossa, ainda tem tudo isso pela frente, ainda tem tudo isso pela frente. Então, assim, eu sempre digo, a ajuda profissional é para dar uma baliza, para balizar um pouco esse excesso, né? Excesso de pensamento ou positivo ou negativo. E é engraçado falar em excesso de pensamento positivo, né? Porque às vezes quando você não lida com a realidade às vezes é ruim, tem náusea, tem dor, tem, sei lá, tá acontecendo, tem um ferimento, tá lá. Não adianta eu só pensar positivo, eu tenho que lidar com a realidade, né? Então, acho que essas coisas vão, quando são muito insistentes, persistentes, né, que viram um atoleiro de pensamentos e de atitudes e de reações, né, de reações emocionais, de humor, distúrbios de humor muito grandes, né, flutuações de humor muito intensas. Acho que tudo isso precisa de ajuda profissional, médica, psicológica, né, às vezes psiquiátrica, com um remedinho para dar uma ajuda para o nosso cérebro, que precisa processar todos esses pensamentos e todas essas questões, né, físicas, né? Quando a gente pensa também no nosso corpo que recebe medicamentos diferentes, né? Coisas que têm uma toxicidade elevada, a gente vai ter reações, obviamente, no nosso corpo, que são reações benéficas que o nosso corpo faz, porque ele não quer lidar com coisas tóxicas, né? E a gente lida com a frustração de estar sentindo aquele mal-estar. Então, poder realmente fazer esse ajuste, né, entre o conhecimento, as sensações, o sentimento, as emoções, a expressão das emoções, legendar, falar, né? Então a gente tem também aquele segmento, né, de pessoas assim, mas eu não quero incomodar porque a pessoa tem tanto para fazer já, o outro tem que fazer não sei o quê, mas a outra pessoa tem família, a minha amiga não vou incomodar. Então, assim, vou contar um segredo para vocês, né? Nós, seres humanos do século XXI, esses 8 bilhões de pessoas no planeta hoje, nós somos frutos da evolução de pessoas que se adaptaram melhor no mundo e se ajudaram uns aos outros, né? O nosso momento atual é cada vez de menos ajuda uns aos outros. Então, assim, a gente está regredindo na nossa evolução, né? Porque a gente ainda vai poder ir para frente se cada um puder estender um pouco a mão para o outro, especialmente, né, nos momentos difíceis. Então, assim, né, é uma equipe que conhece, uma equipe médica, uma equipe que conhece coisas, é um pedacinho só dessa caminhada. Mas ao teu redor, né, as pessoas estenderem a mão, né, terem menos medo de lidar com palavras,
né? Com abraços, com toques, com, enfim, com várias coisas que são essenciais para a vida humana, né? E a gente não sobrevive sem isso, nem de bebê e nem de adulto, né? O hormôniozinho ocitocina ainda é o hormônio do amor e do aconchego, e sem isso a gente só vai para trás, não vai para frente, né? Perfeito. E também tem uma outra coisa que é muito comum entre nós, pacientes, a resistência de reconhecer que está precisando de ajuda, né? De achar que é possível, que eu dou conta, que eu consigo, que vai passar, que vai mudar. Uhum. Essa é uma questão muito forte, né? Eu me viro, eu faço. Isso é muito comum nessas mulheres, né? Eu chamo de mulheres elástico, né? Elas querem abraçar tudo, ou mulheres polvo, né? Vários braços, eu quero fazer tudo, não sei, conheço alguém assim, né? Que eu quero abraçar tudo e todos, resolver tudo, né? Tá vendo ali em cima? Então, né? E essa natureza, né, ela muitas vezes nos cega, né? Nos cega na nossa vaidade de eu faço para o outro, eu sei fazer. Então eu também vou ter que saber fazer por mim, como assim? Então pode deixar que eu me viro, né? E a mulher, ela vem numa história de que ela aguenta mais, né? Ela é mais resiliente, ela tá mais responsável, né? Pela organização, pelo cuidado, pelo corre-corre. Então, Ela é ela se coloca nesse lugar. ela é considerada pela sociedade mais frágil, mas ela não se considera mais frágil, ela se considera mais superpotente. As mulheres superpoderosas, as meninas superpoderosas, né? Então, assim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, a gente tem mais multiplicidade. Então, assim, a mulher, ela é mais múltipla, né? Ela é mais multifocada nas coisas. Isso é fato, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer que isso é uma habilidade cerebral da mulher, né? A mulher consegue cozinhar, lavar, passar, embalar o neném, atender telefone, fazer a agenda, né? Vai quebrar um pouco a atenção em cada uma dessas coisas, mas vai fazer, né? E ali estão falando, né? Sinto que o câncer não nos abala como se fosse sinto que esse Não. comportamento faz com que nós nos enxergam como uma rocha que o câncer não abala, né? Então, assim, eu acho que é importante também buscar ajuda profissional quando eu não saio desse pensamento, né? Eu dou conta por mim. Porque a gente, momentos difíceis na vida, eles acontecem, sempre aconteceram no mundo para que as pessoas se unam em torno de coisas em comum. E o câncer, ele mostra para cada ser humano ao nosso redor que é uma possibilidade para todos nós. Não é uma possibilidade só de quem está vivendo. Então, é uma troca que a gente está oferecendo. Na verdade, quando você busca ajuda e pede por ajuda, você está oferecendo uma troca, uma gentileza de dizer, olha, eu estou te dando a oportunidade de me cuidar junto comigo e aprender. Então, às vezes isso é um exercício de humildade, é um exercício de entrega, é um exercício que a gente precisa aprender a fazer, porque a mulher que se acha super poderosa, né, ela esqueceu a humildade em algum lugar, porque de vez em quando as coisas doem, de vez em quando a gente cansa, de vez em quando a gente descabela, de vez em quando a gente vai ter várias coisas, né? Então, esse lugar, exercício da humildade que eu digo é dizer, eu posso ter e estou te dando a possibilidade de estar comigo nesse momento. E não tem nada mais lindo e nada mais poderoso do que a gente poder trocar afeto num momento como um momento de fragilidade, um momento diferente na nossa vida. Quando é tudo fácil, não é troca, é oferta. A troca é isso, a troca é o que eu estou aprendendo com isso nesse momento,
né? O que eu posso te mostrar desse momento de mim? Olha que coisa bonita, você está mostrando coisas mais, não vou falar íntimas, mas sensações que talvez você desconhece, mas que você está podendo dividir com outros. Isso acho que tem uma riqueza tão grande, né? Então, essa questão acho que é bonita nessa troca. A gente evolui na troca nos momentos de dificuldade, não no isolamento, né? Se a gente se isola dentro de um sofrimento, eu dou conta. O eu dou conta numa situação dessa é assim, ó, eu vou entrar dentro do meu armário, fechar a porta e vou arrumar o armário. Com a porta Ô, fechada. Mag, a Cristina está fazendo uma pergunta aqui que é bem interessante. Vê se tu consegue ler. Ah, cadê Esse a Cristina? comportamento, esse comportamento de não pedir ajuda não seria a maneira da pessoa querer se superar? A gente tem que pensar um pouco o que é superar, né? Superações, né? O que que são superações? Então, assim, talvez sim, a pessoa acha que ela vai conseguir fazer superações. Só que, né? O que vem a ser elas? Se eu quero fazer uma superação só para mim mesma, ela não tem uma repercussão, ela não tem, né? Ela não ancora num lugar de validação. Ninguém está validando isso para mim, só eu mesma. E isso me faz sentir, na verdade, às vezes mais distante das pessoas, né? Às vezes mais vazia. A gente tem que cuidar com isso, porque nós somos seres. Olha só o que a gente está falando, né? Autoestima, o quanto que a gente busca no outro, né? A validação, dizendo, olha, eu estou bem hoje, eu estou pálida. Como é que você está me vendo? Porque, né? O outro me fala de mim. Nossa, como você está hoje? Você está com uma cara, né? Nossa, hoje, olha só como você está iluminada. Então as pessoas vão vendo você e vão te dando uma validação. Então, o silêncio ou a não pedir ajuda num momento difícil, né, pode parecer uma superação, mas que de um outro lado, né, uma superação é eu poder abrir meu coração e falar, olha, tá difícil hoje, tá ruim, Exatamente. né? Hoje eu Exatamente. preciso de algo. Acho que isso é mais superação do que eu me calar, né, dentro do meu sofrimento e às vezes ficar na expectativa que alguém enxergue. E uma das coisas que vem em efeitos depois disso é eu faço tudo por todo mundo e ninguém me vê, Exatamente. né? E assim, eu vou trazer agora com as minhas práticas essas três falas. Primeiro, me considero uma menina super poderosa. Mas, ao mesmo tempo, de querer abraçar o mundo, de querer abraçar tudo, fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco há 5 anos te oferecendo para cuidar da minha vida e para dividir comigo esse momento, né? E, ao mesmo tempo, eu me supero a cada dia. Que a minha Sim, superação, ela não se considera, eu não considero forte de não mostrar minha fragilidade. Pelo contrário, eu acho que a superação, ela vem disso, de se superar, superar as dificuldades, as fragilidades, o enxergar, o ressignificar, o reolhar, né? Então, eu acho, desculpa, eu acho que vem nesses sentidos, assim, né? Eu não me considero só colocando no Facebook ou no Instagram fotos sorrindo que eu sou forte, que eu estou superando. Muito pelo contrário, quando eu mostro essa minha fragilidade, essa minha sensibilidade, ou esse entendimento que eu não sou forte o tempo todo, mostro o quanto eu sei me superar.
e quanto minha vida supera o câncer todos os dias. Uhum. Exatamente, né? O teu canal tem isso, né? Minha vida superando, né? Então, assim, essa superação são ações, né? Em que eu Diárias? diárias em que eu passo para além de algo que eu estava sentindo, né, para um outro momento. E pedir ajuda, às vezes, né, é aquela coisa que você entrega também para o outro, essa possibilidade de estar junto com você, né? E de Uma poder se superação. entender em alguns momentos, né, Mag? Por exemplo, eu procurei uma ajuda profissional há mais ou menos 5 anos atrás. Mas desde o início do diagnóstico, eu vi a necessidade de pedir ajuda através do medicamento. Isso eu sempre falo no canal, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Até fiz ontem uma sequência de stories sobre isso, porque eu sempre eu tive um pouco de dificuldade de encontrar um profissional, até por questões de escolha mesmo, mas ao mesmo tempo eu sempre me reconheci na necessidade de pedir ajuda através do medicamento, que eu sabia que alguma coisa estava difícil e diferente no meu comportamento, no meu olhar, no meu entendimento, né? E eu sei que o remédio poderia me ajudar, né? Às Uhum. vezes, não só o medicamento e não só a terapia. Às vezes, a Sim. junção das duas coisas para poder chegar melhor a um resultado. Sim. E uma outra coisa também, né? Nem sempre a gente precisa pedir a ajuda. Às vezes a gente precisa só aprender a olhar para o lado, que tem muitas pessoas que querem ajudar você, que querem fazer algo para você, mas não sabem o quê. Então, assim, a gente poder também clarear isso, né? O que que eu preciso? Porque tem muitas pessoas que vão querer participar do teu dia a dia, né? Pessoas que nunca passaram por um diagnóstico, nunca passaram pelo medo de morrer como você passou, né? Especialmente no começo, que isso foi muito incipiente, muito forte para você. Então, assim, nesse momento, talvez muitas pessoas quisessem ajudar você, mas não saberiam como fazer, o que que eu vou fazer, né? Então, a gente poder também dizer, olha, trazer um bolo de chocolate não me ajuda. Ah, mas aí eu vou ser arrogante, vou ser indelicado. Né? É que nem, vamos fazer de novo o paralelo no pós-parto. Quando a gente tem um bebê pequeno, tem certas coisas que não cabem naquele momento, que não são, né, não são úteis naquele momento, e a gente vai dizer, olha, agora não dá, né? Então, são esses momentos também de saber dizer é, o que eu preciso hoje, o que eu preciso nesse momento. Às vezes eu preciso só que alguém me escute, às vezes eu preciso só, né, escutar uma música, às vezes eu preciso só de um silêncio, às vezes eu preciso só que parem de me perguntar o tempo inteiro: você tá bem? Tá tudo bem? Você quer alguma coisa? Você quer uma água? Você quer um suco? Você quer um chá? Você quer uma fruta? Você quer. Então, assim, tem uma hora que dá um tilt, diz, para, tá tudo bem, né? Então, a comunicação humana nesse momento, né, é uma maneira de, de, de ressignificar também várias coisas, né? Porque nós somos seres, como eu digo, a gente vai se validando na fala um do outro, né? O que a gente está falando, né? Vou dar validade para o que você está falando se isso faz sentido para mim. Agora, se não faz sentido, né, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, se eu estou ali, recém-operada, né? Tô com faixa, tenho que fazer uma série de coisas na cirurgia. Alguém vem e te oferece para isso, e eu lá no parque de diversão, tô chutando qualquer coisa, não vai querer. Então, às vezes, a gente poder, né, equalizar as falas. Essa é uma maneira, às vezes, de pedir ajuda. Não é botar as pessoas para fazer tudo para você, mas é dizer: eu preciso disso hoje. Hoje eu só preciso de um ombro. Hoje, né? Eu só preciso de só falar. Deixa eu falar. Né? Hoje quero socar o travesseiro. Né? Se eu não Ah, pudesse. termina, pode terminar.
mas se eu não puder socar porque eu acabei de operar, soca para mim, né? Alguma coisa assim. Então, a Carla, ela colocou aqui que muitas vezes a gente tem medo de procurar ajuda pelo julgamento do outro, de não querer ser mal vista, de ser vista como fraca. Mas mudei totalmente de opinião quanto a isso. Eu acho que até por isso a importância do empoderamento das redes sociais, né? E de a gente trazer essa temática aqui com mais frequência. Eu, enquanto paciente, né? Sou uma pessoa normal, porém em tratamento. E trago isso, trago esse olhar, trago essa minha experiência aqui, compartilho, né? Que veio de forma despretensiosa, com a necessidade de me comunicar e de servir de meio de comunicação para as meninas que estão agora recebendo o diagnóstico, né? Que estão nessa confusão, querendo uma informação, querendo um suporte, uma inspiração. Então, eu nesse lugar de ter as redes sociais e compartilhar a minha vida, as minhas experiências, a minha superação, as minhas superações, as minhas vivências, eu acho importante também eu trazer isso, né? De dar esse empoderamento, reforçar o quanto é necessário esse pedir ajuda, né? Ser ajudada, de fazer tratamento, de tomar medicamento, né? Para que a gente possa desmistificar isso, né? E mostrar que, na verdade, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de ressignificação, de força e superação, né? Certeza. Eu acho que é isso, que é esse papel, essa importância dessas falas. E nisso que tu está falando, eu acho que vale a pena, né, a gente ressignificar, né, o que é fraqueza e o que é fortaleza, né, o que é ser forte, né, o que é a ideia dessas pessoas, o que é ser forte o tempo inteiro, né. Então, assim, as pessoas acham que você tem que sair com o sorriso no rosto, no salto alto e fazer de conta que nada está acontecendo. Isso não é ser forte, isso é ser falso, né? Então, assim, ser forte é você manter a tua integridade enquanto ser humano, integridade no sentido de assim, eu sou a Grazi e continuo sendo a Grazi. A Grazi hoje está com diarreia, então, hoje estou com diarreia, mas eu não me desconfigurei como Grazi. Então, eu posso me sentir fraca fisicamente, mas eu posso conversar com alguém, se alguém precisar, se meu filho vier me pedir alguma coisa, eu posso falar algo para ele. E se eu não puder falar naquele dia, se eu estiver tão, né, cansada, eu estiver precisando dormir, isso não é uma fraqueza, isso é repouso que eu preciso. Então, a gente poder pensar, né, as pessoas ancoram muito a fraqueza em tristeza, em frustração, em lágrima, não pode chorar, não pode ficar triste, porque daí você está fraco, ou às vezes um tratamento que não funcionou do jeito que se gostaria, então assim, né, vocês, eu não fui forte o suficiente, não aguentei que chega. Essas coisas têm que se desmistificar, o nosso corpo tem limites, né, e às vezes a gente entender nossos limites, isso não são fraquezas, isso são entendimentos. Então, acho que a gente precisa ressignificar essas palavras, né? Você é forte e dá conta. Dá conta do quê? Né? Então, assim, se eu agora vomitei 15 vezes num dia e não consigo ficar de pé, então eu não dou conta de ficar de pé, eu sou fraca agora. Não, eu posso estar me sentindo enfraquecida, mas a minha alma está íntegra comigo, eu estou lá, estou essa pessoa. A gente confunde muito, né, o cansaço, o mal-estar, né, com o estar fraca, sem condições, né, não utilizável, então não estou útil, então pronto, não sou forte. Eu sou forte se eu vomitar 15 vezes e fazer de conta que nada aconteceu e vou sair e limpar a casa, né? Então, assim, isso é loucura, isso é insanidade. Então, a gente acho que caminhar um pouco mais dentro da realidade, né, do que é uma sensação, do que é um limite físico, porque o nosso corpo tem um limite físico, tem um limite para as coisas.
Isso não significa que você passou a ser uma pessoa fraca, né? Teu corpo pode estar precisando de repouso, precisando de reparos, precisando de, né, remédios, mas isso não te faz uma pessoa fraca, né? Então a gente poder separar um pouco essas coisas, né? Olhar de maneira diferente, né? Julgar menos e acolher mais, né? E às vezes o acolhimento é só um abraço, né? Só um olhar, não de pena, mas de sensibilidade, né? De escuta, de reconhecimento, né? Como foi legal, como foi gostoso. Eu vou só fechar agora com a questão do empoderamento, né? O quanto é importante isso que a gente falou sobre a mulher em vários momentos, com vários significados, né? Então, mês de março a gente trouxe aqui vários olhares, né? Do que é ser mulher, mulher oncológica, a mulher na sua essência, né? Falamos sobre autoestima, sobre reconhecimento desse momento, dessa fragilidade, e o quanto o papel da mulher foi importante e é importante na sociedade, né? Quanto os nossos olhares, a nossa sensibilidade modifica o mundo, né? Hoje estamos aqui, duas mulheres, uma paciente com uma visão diferente, uma psicóloga profissional com uma visão maravilhosa, desmistificando e mostrando um outro olhar sobre o câncer, sobre autoestima, significados, ressignificados, né? O quanto é importante esse empoderamento, ter essa voz, fazer essas reflexões, provocar essas reflexões, né? Porque às vezes a gente fica tão acuada, né? Tão preocupada em querer se mostrar uma pessoa que às vezes não é aquilo que a gente queria mostrar, né? Então, como isso foi importante. Obrigado, Carla, pelo teu comentário. Que bom que você gostou, né? Eu queria aproveitar e convidar vocês para conhecer a nossa série, os 3 vídeos que a gente fez, eu e a Mag, que foi lindo, que tem reflexões parecidas com essas que a gente teve hoje, né? A Mag sempre é maravilhosa, sempre me faz pensar, sempre me instiga a ser melhor, né? E sempre divide comigo esse momento, esse pensamento, né? Ela que me dá força e me dá coragem para que eu continue seguindo, né? Para que eu compartilhe com vocês, para que eu troque com vocês, né? Então, a Mags sempre foi especial, não é à toa que estamos aqui juntas, praticamente semanalmente, né, Mag? A gente só tem algumas falhas de feriado, de férias, ou de um escape de uma agenda que eu esqueci, mas eu acho que eu sou uma das pacientes assim mais fiéis, né? De se propor, né? De se propor como parte do tratamento isso, né, Mag? Sim. Acho que é uma parte essencial, né? Não é só o medicamento, mas é tudo, né? Você ter um lugar para fazer essa troca, né? Fazer essa busca daquilo que eu estou sentindo, será que é isso mesmo, né? A gente refletir um pouco sobre as coisas, a vida, o tratamento, o corpo, né? Tudo isso faz parte, sim, de um tratamento mais completo, né? Eu acho que é bacana isso. Obrigada, Paulo. Querido. Eu queria aproveitar só, a gente está finalizando, mas a Marisa Maia, ela deixou aqui uns relatos, uns pedidos de ajuda. Se ela quiser depois entrar em contato comigo direct para a gente conversar,
porque eu não consegui acompanhar todo o desabafo dela, mas é que eu queria até poder conversar com ela com mais tranquilidade. Eu sei que a Carla já ajudou e já respondeu na hora algumas questões. Muito obrigada, Carla, pela tua ajuda. Eu acho que esse espaço também aqui é legal para isso, porque a gente acaba dando força uma para outra, né? E reforço aqui o convite para quem quiser assistir, tá lá no canal Minha Vida Superando Câncer, os 3 últimos vídeos postados de uma série especial, delicada, importante, empoderada, encorajadora, né? Então, assim, nós fizemos com muito carinho, né, Magui? Muito, muito, muito amor nesses vídeos, né? Muito acolhimento, muito abraço, né? Que a gente não pode dar, mas que sintam-se todas abraçadas, essas mulheres maravilhosas, né? Que têm uma vida reformada, transformada, modificada lindamente, com histórias fantásticas, né? De super ações. Isso é muito lindo. E eu até também queria aproveitar as meninas que ficaram aqui até o final ou que vão assistir depois, quem quiser compartilhar, né? Que eu acho que essa live de hoje, com os vídeos que a gente fez, foi muito importante, trouxe uma reflexão muito gostosa, né? As meninas que ficaram aqui, algumas confirmam isso. E assim, se puderem estar compartilhando, para que outras pessoas, né, recebam esse olhar, essa reflexão, que escute, que pare, que se olhe, né, que possa entender um pouquinho como funciona esse processo, né? Então, é isso. Queria agradecer em especial a Mag, por mais uma vez estar aqui, né, dedicando o seu tempo, a sua hora, os seus pensamentos, né, as suas reflexões, o seu olhar sobre a vida, de nos fazer refletir, né? Eu acredito que, assim como eu, algumas meninas também gostaram, que elas já colocaram aqui, e queria agradecer todas as que ficaram até o final, as que viram um pouquinho agora no final, mas ela vai ficar salva. Eu vou também disponibilizar ela depois lá no YouTube, como a parte 4 da série, né? Sim. Mas eu acho assim que foi um momento diferente, desafiador, mas que trouxe uma reflexão bacana, não só para a mulher oncológica, né, Mag? Eu acho que a gente podia trazer isso como para a mulher em geral, né? Sim, com certeza, para nós todas, né? A gente assim, a gente é fruto de uma mesma coisa, né? Nossos processos, né, de vida, nossos processos internos, a gente está aqui para se fazer nesse mundo cada vez melhor, para trazer contribuições bonitas para o mundo, seja, né, a partir de algum processo de diagnóstico ou algum processo de conhecimento, ou a nossa existência por estarmos aqui, as nossas formas de acolher, né? O mundo, acho que tem tantas coisas bonitas para a mulher trazer, né? E se empoderar no mundo e ser ela mesma, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, é para todas nós, né? Que esse mês de março abençoe, né? A todas as mulheres. O diagnóstico, ele só aumentou a lupa, né? Sim, com certeza. A história que eu trouxe aqui é exatamente por eu ser uma mulher oncológica, né? Por eu viver nesse mundo desafiador há 11 anos, mas que eu também passo por esses desafios há 11 anos. Eu também me sinto desafiada e faço reflexões sobre o meu papel diariamente, né? Há 11 anos eu passo por datas do mês da mulher, do dia da mulher, fazendo essas reflexões, fazendo essas analogias, né? Porque eu já me questionei o quanto eu ainda era mulher e feminina, né? O que o diagnóstico tentou me roubar,
que eu achei que ele me roubou, né? A falsa sensação que a gente tem, que o diagnóstico nos rouba, mas é isso, assim, que a gente possa utilizar esse momento, utilizar datas como essa, para que a gente possa refletir, ressignificar nossa vida, o nosso olhar, né? Porque a gente não deixa de ser mulher porque ficou careca, a gente não deixa de ser mulher porque perdeu 1 ou 2 seios, a gente não deixa de ser mulher porque tirou o útero, porque tirou o ovário, né? Exatamente. A gente continua a mesma, nossa alma é a mesma. Sim. Acho que a gente pode se adaptar e tá aí, a tecnologia tá aí para nos favorecer, né? Para melhorar algumas coisas, algumas imagens, só que a gente não pode se perder. Se perder da nossa essência. Se perder da essência, como você falou, né? O feminino não está ancorado só nas mamas, no cabelo, na sobrancelha e no cílio, né? O nosso feminino, ele é algo que está dentro, né? O feminino é algo que faz parte da nossa essência dentro, independente do que você fizer fora, né? Então, antigamente, as mulheres, por exemplo, não podiam cortar cabelos, né? Porque o feminino era representado pelo cabelo comprido. Hoje você vê todos os estilos de cabelo possíveis, raspados ou não, né? E isso não desconfigura ninguém do seu feminino. Então, a gente poder olhar para além disso, né? Nosso feminino é muito mais que isso. E não é ser feminista, não é nenhum movimento aqui, é o feminino, né, que nos faz sentir quem somos, né? Na nossa totalidade. A nossa totalidade não está nas partes, né? Então, quando a gente perde alguma parte nossa, né? É uma parte que foi, é um luto que se faz daquela parte que foi. Mas o nosso total não está na parte, o nosso total está no todo, né? Então, quando a gente consegue olhar isso com carinho, a gente vai conseguir se encontrar naquilo que a gente é, independente de como está. Lindo! Mais um encontro maravilhoso. Eu tenho o privilégio de ter a Mag semanalmente, mas eu privilegio vocês esporadicamente com encontros, com lives, com gravações, com bate-papos. Então, quem quiser conhecer mais sobre a Mag, lá no canal Minha Vida Superando Câncer tem vários vídeos maravilhosos com ela. A gente já falou sobre luto, né, Mag, que tu trouxe aqui, né? A gente já falou sobre fé e crenças, questões dos chazinhos milagrosos, né? A gente já trouxe sobre as possibilidades, sobre viver é possível, né? Então, fica aqui o convite para quem quiser conhecer mais sobre as reflexões que a Mag faz lá no canal Minha Vida Superando Câncer no YouTube. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Quem pôde assistir tudo, muito legal. Quem não pôde, que seguiu agora no finalzinho, não deixe de assistir, que eu vou deixar gravado lá no YouTube. Por enquanto vai estar salvo aqui no Instagram. Depois eu vou compartilhar com a Mag nos stories dela. Mas eu vou gravar, provavelmente para amanhã eu vou deixar disponível lá no YouTube, porque foi muito legal. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, né? A todo mundo que participou. E como eu, várias pessoas gostaram das reflexões que a Mag faz. Muito, muito obrigada, Mag. Obrigada a ti, né, por estar sempre aí, a gente está junto. É uma honra estar na tua vida e as tuas reflexões também fazem a todos nós crescer, né? Cresço muito a cada encontro contigo. Muito obrigada também. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima. Até. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Quem não conseguiu assistir toda essa filmagem, a live,
eu vou fazer o convite para que assista, que vai ficar disponível nos próximos dias lá no canal do YouTube Minha Vida Superando Câncer, tá? Espero vocês na próxima. Beijinho, tchau, tchau.